Bom dia, meu povo querido. Tava esquecendo aqui a minha colinha, né? Eu não sou nada sem ela para gravar o Notícias Comentadas. E. Ai, ai, ai. Jesus amado. Correria. Outubro começou umas coisas novas aí na minha vida, né? Fora algumas que já vinham acontecendo aí. E, graças a Deus, estou me organizando, né, procurando dar tempo ao tempo também, mas acho que tudo é uma questão da gente se pautar legal, né, se policiar e fazer as coisas bombarem, fazer as coisas funcionarem. Tem muitos planejamentos aí, mas eu acho que às vezes a gente precisa sacrificar algumas coisas em nome de outras. Esse final de semana, por exemplo, vai ser vai ser esse tipo de caso. Mas vou conversar com as pessoas aí para, como se diz, né, não deixar ninguém magoado. Mas enfim, chega de falar de mim, né? Foi um pequeno desabafo aí que eu precisava fazer com vocês. Mas enfim, notícias comentadas aqui de hoje, dia 21 de outubro de 2022. E pegando aqui algumas coisas que eu achei interessante destacar, Amoedo declara voto em Lula. Pois é, o João Amoedo, aquele mesmo que foi candidato a presidente do Brasil em 2018 pelo Partido Novo, portanto aí um liberal, né, um liberalzão aí do Partido Novo, assim como os demais candidatos, os demais políticos da sigla, disse que entre o risco Lula e o risco Bolsonaro, claro, ele não disse exatamente dessa forma, né, mas eu estou tentando aqui dar uma traduzida, né, ler de outras formas o que ele passou. Entre um risco Lula e um risco Bolsonaro, ele entende que um risco Bolsonaro é pior aí para a democracia e para a economia. Agora, a grande questão é que um apoio de João Amoedo à candidatura Lula, ela não vem de graça exatamente. Vide as forças de direita, de centro-direita, que já vinham acompanhando aí o presidente. Não precisamos citar aqui pela milionésima vez o seu candidato a vice e tudo que isso significa, mas também trazer aqui para o debate, né? Também a questão da própria Simone Tebet, Ciro Gomes, que abraçaram a campanha lulista no segundo turno, fora diversos empresários, agora até mesmo os chamados coaches, pessoas ligadas ao agronegócio, entre diversos outros setores aí da grande economia, do grande capital, que estão aliados a Lula nesse segundo turno. Já se demonstravam, no mínimo, simpáticos à sua campanha aí desde o começo, embora não fosse necessariamente o candidato favorito, mas na disputa Bolsonaro versus Lula é quem eles queriam. Podemos citar aí também Armínio Fraga e toda a equipe que, junto com Fernando Henrique Cardoso, durante o governo do ex-presidente Itamar Franco, desenvolveram o Plano Real. Plano esse que praticamente marcou, podemos dizer assim, o chamado neoliberalismo, né, ou o retorno às práticas liberais no Brasil, aquelas que Collor havia prometido implantar, porém acabou não tendo aí tanto sucesso, fora toda a questão do impeachment, e acabou, querendo ou não, tendo que deixar para Itamar Franco assim fazê-lo. Portanto, também economistas liberais aí vinculados com o Plano Real, entre outros, estão aí também de apoio a Lula e conseguiram trazer, entre esses, também um pioneiro do movimento Vem Pra Rua. Aquele mesmo movimento que, entre outras coisas, pressionou muito pelo impeachment de Dilma Rousseff, ex-presidente petista, e agora procura abraçar aí uma candidatura Lula contra
os desmandos do governo Jair Bolsonaro. Olha, tudo isso, alguns podem ler aí como uma vitória, como um apelo pela democracia, mas a gente também tem que buscar fazer outras leituras com relação ao que será cobrado, a como vai ser na hora que a conta chegar, como o Lula, que querendo ou não, precisa ter um discurso relativamente agradável aos setores de luta, aos setores de esquerda, mas também vai ter que agradar, vai ter que fazer as alianças e os conchavos com os setores da centro-direita e da direita de uma forma geral, em especial os grandes setores capitalistas que comandam o país. E aí a questão é, na hora de colocar na balança, na hora de ter que medir as políticas, na hora de ter que sentar na mesa com patrões e empregados, como que a balança vai tender? Como que a política petista vai ter que dialogar? E eu digo tudo isso considerando o atual momento político, histórico, econômico pelo qual nós passamos, já tentando olhando também para o que foi o governo Lula, principalmente o início dele, nos idos de 2003, 2004, 2005, quando havia uma outra perspectiva político-econômica e houveram aí os conchavos, as alianças, tudo isso que a gente bem já conhece e vem conversando, discutindo por aqui. A mais nova agora recentemente, Simone Tebet, que estava sendo apontada para, já que ela mesma se orgulha em dizer que é do meio do agronegócio, que é do setor rural, do grande capital ruralista, foi oferecido a ela a possibilidade do Ministério da Agricultura, porém, segundo ela, prefere o da Educação. Ela pautou muito a questão da educação, é verdade, nos debates e na propaganda política dela, inclusive com propostas consideradas absurdas por alguns, como o pagamento aí para todos que forem concluir o seu ensino médio, etc. e tal. Muita gente aí, economistas, né? E a população em geral, inclusive, tirou sarro, né? Fizeram meme de toda essa questão. Eu não vou entrar aqui no mérito do projeto, se é bom, se é ruim, se deveria ser feito ou não deveria, mas a questão é que Simone Tebet vem realmente do meio do agronegócio, defendeu pautas conservadoras durante o seu mandato, durante sua legislatura, e não é de hoje que ela está abraçada com a chamada centro-direita, vide o seu partido e os políticos do seu meio. E agora apoia Lula em nome de uma derrota de Jair Bolsonaro, já que, nas palavras dela, o Brasil não aguenta mais Bolsonaro, porém, ela, como qualquer outro do mesmo espectro político que hoje estão com Lula, vão cobrar essa conta e agora pesa ainda mais quando ela, através do seu MDB, querem o Ministério da Educação e a grande discussão que sai disso é: por quê? Qual é a grande expectativa, qual é o grande interesse de Simone Tebet? E vamos deixar o discurso romântico para poder educar as nossas crianças, alfabetizar os nossos jovens. Vamos procurar um discurso mais pragmático e mais crítico, tentar entender por que Simone Tebet insistiu para a campanha petista que quer o Ministério da Educação. Questões aí a serem devidamente verificadas. Bom, voltando aqui às pautas da semana, né?
Denúncias de assédio eleitoral sobem mais de 7 vezes após primeiro turno. Eu particularmente teria usado o termo crescem, né? Crescem mais de 7 vezes após primeiro turno. Enfim, não vou entrar no mérito aqui do texto. A grande questão é que isso é crime. E detalhe, não estou aqui querendo ser injusto nem nada, ou falar que esse faz e o outro não faz, mas o que a gente verifica, vai atrás, o que chega para a gente, inclusive tem sido aí denunciado, noticiado e averiguado, inclusive até tem um caso que nós vamos falar sobre isso a respeito, é da grande quantidade de empresários ligados ao agronegócio ou mesmo a demais setores que estão fazendo verdadeiras campanhas e intimidações contra seus funcionários para que votem no seu candidato, diga-se de passagem, o candidato Jair Messias Bolsonaro. Temos aqui o caso, por exemplo, do empresário que, apesar de agora pedir desculpa, falar que foi só uma brincadeira, inclusive citou, praticamente intimidou, que as funcionárias arranjassem um jeito de filmarem os seus votos, nem que fosse com o sutiã, né, pendurasse lá o celular no sutiã para filmar os votos, e que agora ele diz que tudo não passou de uma brincadeira, que ele não é assediador, que isso, que aquilo, mas claro, né, depois que é pego, aí precisa mudar o discurso, precisa replanejar o discurso. E então fica essa triste perspectiva aí, porque como dissemos, essa questão do assédio eleitoral é bastante grave. E para além do assédio, que não deixa de ser uma violência, estamos vendo aí cada vez mais, a toda hora, essa violência cada vez mais explícita. Agora, por exemplo, um bolsonarista aqui em Guaratinguetá, se identificando como delegado, ameaçando militantes do PT por estarem manifestando, por estarem fazendo propaganda político-eleitoral na rua. E em Goiânia, esse, aliás, eu até recebi no Instagram de um primo meu, né, de um parente meu, até então nem não vi assim em outros meios, né, em outros noticiários, mas através desse contato, né, e na verdade não foi nem ele que mandou para mim, ele publicou nos stories, eu acabei tendo verificando lá, né, através do Instagram dele, e não entrei assim em detalhes na discussão, mas em resumo, uma dupla, né, de jovens apoiadores do presidente Bolsonaro espancando um grupo, sendo esse grupo uma maioria de mulheres apoiadoras do PT, ali visivelmente com broches, adesivos e tudo mais, reunidos num bar, né, numa espécie de boteco, no que a filmagem dá a entender que houve ali um momento de discussão, de confronto, sem aparentemente nenhum sinal de agressão. Os jovens basicamente partem para cima do grupo com chutes e porradas. Diga-se de passagem, um dos jovens, pelo menos que bem deu para reparar, com visível porte atlético, né, com visível aspecto físico de atleta, de pessoas que frequentam aí regularmente academias e demais locais para prática de atividade física, espancando, né, como se diz, virando a mão aí no grupo de uma forma geral, e em especial mulheres que ali estavam, como teriam qualquer direito de lá estar, e defendendo seus candidatos com seus broches, seus adesivos, assim como tantos bolsonaristas o fazem livremente, sem, por conta disso, serem espancados no meio da rua.
Então, essa é uma denúncia que a gente precisou trazer aqui também. Risco em corte de 400 milhões no orçamento federal para o HIV. Pois é, no intuito de ter que pagar, ter que destinar a chamada verba para o orçamento secreto, o tão polêmico orçamento secreto aí nas discussões não só eleitorais, mas que tomou conta da política nos últimos 2 anos principalmente. Agora, entre outros programas, que aliás já até citamos aqui no Notícias Comentadas outrora, também a questão de corte de 400 milhões para o tratamento de HIV. E aí é um grande problema, porque o rico aidético, o rico portador de HIV, ainda consegue, ainda tem seus meios de tratamento. Mas e o pobre e as pessoas que precisam dos medicamentos, precisam de toda uma política, todo um planejamento, um financiamento do Estado, que é um direito delas, é uma questão de saúde pública, e talvez percam por conta justamente desse corte. E aqui a gente não está falando que isso vai acontecer, mas que entidades ligadas a essa questão, seja socialmente ou na parte sanitária, veem um grande risco disso acontecer. Então, aqui, na verdade, mais do que uma notícia em si, serve também de alerta para a gente acompanhar essa questão. Porque, para além do atual governo fazer o que bem entende, ainda temos o risco, seja lá do que for o resultado das urnas agora na semana que vem, como essa política vai continuar se manifestando, né? Como essas questões vão continuar estando aí prejudicando o brasileiro cada vez mais. Falar e não bastasse prejudicar os brasileiros, agora um absurdo da semana que tomou as páginas aí das redes sociais, jornais e afins. Bolsonaro depois até procurou pedir desculpa, dar um jeitinho, falar que não foi bem isso, não foi o que ele falou. Depois houve uma grande discussão aí, o PT procurando usar não só a fala, mas a própria cena do Bolsonaro na casa de acolhida, e enfim, foi um bafafá aí, uma confusão tremenda, mas a questão, e essa não é uma frase minha, e sim de Reinaldo Azevedo, Bolsonaro disse o que disse. E ele falou a questão do pintar um clima, citando aí jovens venezuelanas de 14, 15 anos, segundo ele, arrumadas, produzidas para, ao que tudo indica, se prostituírem. E ele ainda fala, traz aí a frase infeliz, e eu paro por aqui dizendo frase infeliz para não tornar esse um vídeo de baixo calão, mas trago aí a questão: o que é pintar um clima quando se fala de moças, de meninas de 14 e 15 anos, aparentemente produzidas aí para se prostituírem? A questão é que não se tratava, onde Bolsonaro foi, não se tratava de um prostíbulo, e sim de uma casa de acolhida, sendo que a dona lá basicamente era mãe e tia das meninas, né? Mãe de uma e tia da outra, pelo que ela própria descreveu. Então isso acaba demonstrando aí não só um discurso machista e misógino, como também fortemente xenofóbico, preconceituoso, quando se coloca tudo no mesmo patamar e você até
prejudica, você até reforça alguns estereótipos aí por parte dos venezuelanos e venezuelanas que aqui estão no Brasil tentando fugir de um regime político desastroso que é o governo de Nicolás Maduro, um pseudo-socialismo que não está de fato trazendo o socialismo para aquela população e sim levando a fome e a corrosão econômica daquela sociedade e, infelizmente, esses mesmos tendo que procurar a, entre aspas, metrópole continental, que na percepção de muitos, por vários motivos, é o Brasil de fato, e isso não é de hoje, né? É histórico essa condição subimperialista que o Brasil tem com os países da América do Sul, e consequentemente as pessoas aqui se virando como dá, e agora ainda ter que aguentar uma dessa aqui. Minha gente, não é fácil não. Muitas coisas aí a serem de fato colocadas e criticadas nessa história. Bom, vamos lá. Caso Jovem Pan e Brasil Paralelo, né? Agora, nossa, o negócio é tão... Dava para gravar um NC só para falar sobre isso. Mas realmente eu não tô humanamente capacitado para ficar falando muito a respeito, porque, André, mas você é jornalista. Não, eu sei, gente, é claro que a gente precisa parar para aprofundar essas questões, mas certos assuntos eu juro para vocês que eu prefiro muito mais fazer uma live, trazer pessoas para, na condição de jornalista, eu estar entrevistando, questionando, ouvindo as considerações de outros analistas, né, do que eu muitas vezes ter que parar para estar falando, estar abordando essa questão. Eu acabo não conseguindo, né, pelo menos do que eu gostaria, mas eu vou tentar, conforme for possível, estar fazendo algumas notícias comentadas nesse aspecto, como eu já fiz com o Alexandre Terini, como já fiz com outras pessoas que deram um gás legal nesse ponto aí de da gente trazer as notícias, algumas notícias do dia e propor o debate, né, fazer uma discussão, pelo menos de algumas questões aí importantes. Essa da Jovem Pan, por exemplo, é uma que eu particularmente até gostaria aí de passar a bola para outros. Olha, não vou entrar em detalhes, né? Acho que quem está acompanhando sabe aí bem do que se está falando. A questão: liberdade de imprensa, de opinião, não é carta branca para você falar o que quiser e cometer crimes de difamação, injúria e afins. Do momento que você fizer isso, juridicamente você pode pagar um preço. Agora, vai ficar pesando a discussão aqui até que ponto está havendo uma censura, até que ponto está havendo, juridicamente falando, um cumprimento da lei que, por mais que o Estado seja burguês, por mais que a justiça burguesa do Estado democrático de direito esteja a serviço, né, dos interesses da classe dominante, da divisão de classes e todo esse papo, toda essa linha de raciocínio marxista que tanto eu e principalmente o Guilherme buscamos trazer aqui para o canal. Por outro lado, as instituições, né, é a regra do jogo, funcionam assim e precisam tentar não deixar que a balbúrdia seja pior do que ela já é.
que é que eu estou querendo dizer com tudo isso? Jovem Pan e Brasil Paralelo. Brasil Paralelo, por exemplo, ele não foi derrubado, ele não foi tirado do ar. Ele está proibido de monetizar enquanto tocar em determinados assuntos nos seus vídeos, citando questões que desmoralizem, atinjam a honra de determinadas pessoas e propaguem fake news. Em paralelo, trocadilho, a Jovem Pan não está sendo dominada, não estão colocando agentes do Estado na porta dela, na redação dela, como aliás até uns tentaram divulgar aí, né? Foi até mostrado que isso é fake news. E ao tentar correlacionar determinada candidatura com o banditismo, com a criminalidade, da forma que está sendo feito, poderiam até estar fazendo essa tratativa, tá falando desse assunto sob uma ótica, sob um aspecto, e aliás, isso é algo que eu mesmo aqui no Mesa de Debates, o mesmo Guilherme, poderíamos fazer com o entrevistado. Agora, a questão é como isso está sendo feito. Eu particularmente, e vou aqui admitir para vocês, não sou alguém que passo meus dias aí acompanhando o noticiário da Jovem Pan. Mas conhecendo o funcionamento, a opinião e as posições de muitos lá de dentro, a gente já entende o porquê dessa polêmica toda estabelecida. O TSE, através da pessoa de Alexandre de Moraes, ou como alguns dizem aí, né, tantos criticam aí o ministro Cabeça de Ovo, como isso não é uma opinião minha, estou apenas citando aqui uma alcunha pela qual ele é conhecido, acabou tomando essas decisões. Porém, agora colocam Alexandre de Moraes como um grande vilão da história, mas em decisões estranhas, como as relacionadas a Bolsonaro nesse episódio já citado aqui das venezuelanas, ali ele foi um cara justo, um cara democrático. Então a guerra de narrativas, o grande problema dessa história toda que a gente está lidando é justamente essa guerra de narrativas. E aí vai ficar aquela discussão, porque a lei diz uma coisa, porque a lei disse isso, porque é a liberdade, porque é a democracia, porque é isso e aquilo. E na verdade, as pessoas, principalmente aquelas um pouco mais leigas nessa discussão, num verdadeiro mato sem cachorro, tentando entender para onde correr, para onde ir. Minha opinião, André Bontempo, e essa não reflete necessariamente a opinião do podcast Mesa de Debates. Eu, particularmente, acho que do momento que a campanha de Bolsonaro falou o que falou, fez o que fez, e Jovem Pan e Brasil Paralelo, dentro das suas formas, acabam se pautando também por essas mesmas campanhas, eu, André Bontempo particularmente, não tomaria as medidas que o TSE tomou. Muito obrigado, até nosso próximo Notícias Comentadas, entre outras atividades aí. Acompanhem o canal, um ótimo dia e tchau!